Salve, salve, você Esmeraldino, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Eu Sou Esmeraldino, um canal feito de torcedor para torcedor. Vamos agora aí com o nosso pós-jogo, um jogo polêmico, né? Goiás venceu o Anápolis com um gol de pênalti, gol do Tadeu. E para falar desse pós-jogo hoje, meus amigos Lucimar Alves, bem-vindo, Lucimar. É isso aí, Alex, um salve para você, um salve aí para o Cássio e para toda a nação esmeraldina, né? E para completar o nosso time, um salve aí, Cássio, e dá aquela chamada aí no pessoal para curtir os nossos vídeos. Salve, Cássio. Um salve, Alex, um salve, Lucimar, um salve especial para você que está acompanhando o nosso canal. Não deixe de acompanhar o nosso canal aqui, faça sua inscrição, ative o sininho para ficar sempre por dentro de todas as novidades do Goiás e compartilhe o vídeo com os amigos, tá? É isso aí. E o Goiás conquista a sua segunda vitória consecutiva pela quarta rodada do Campeonato Goiano. O Goiás venceu o Galo da Comarca, que saiu na bronca com a arbitragem, né? O gol foi feito pelo Tadeu de pênalti, mas num jogo morno que deixou a desejar. Eu vou com ele que é um pouco crítico aí. Goiás mal hoje, hein, Cássio? Foi uma vitória, mas uma vitória com gostinho amargo. Muita generosidade sua chamar aquilo de jogo de futebol, né? Eu ainda estou tentando encontrar as palavras para aquele filme de terror que eu vi. Duas equipes horríveis, o juiz prejudicou muito a equipe do Anápolis. Sendo bem sincero, se tivesse que haver um vencedor hoje, tinha que ser o Anápolis. O time deles perdeu um gol feito, né? Com o atacante deles ali, o Tadeu salvou no final e teve aquela coisa ridícula do árbitro. E de alguns jogadores também, né? Rodrigo Andrade, que foi expulso, já tinha acontecido uma coisa muito parecida com o Carioca, que também não jogou nada, né? Mas aconteceu algo parecido com ele lá no primeiro jogo em Goiatuba. Mais uma vez no jogo do Goiás, um jogador do Goiás expulso aí no decorrer do jogo. É uma situação realmente preocupante. O Goiás não está jogando bem. Talvez esteja muito cedo para falar, mas não estou gostando dessa volta aí do Jair Ventura. Para mim, responsável direto pelas más atuações do Goiás. Esli Garcia, que não entrou hoje de novo. Quando a gente for para um jogo mais pesado, um jogo que precisar do jogador, não vamos ter. Mas, enfim, Alex, jogo não. Filme de terror. Lucimar, não é um pouco de cobrança exorbitante aí, porque ainda está na quarta rodada, né? Ainda está em termos de formação das equipes, ou você também já pensa como o Cássio, o jogo hoje deixou muito a desejar? Concordo, então, algumas partes que sim, porque o Goiás deixou muito a desejar. Ficamos lembrando até daquele primeiro jogo contra o Goiatuba, um jogo muito apático do nosso Goiás hoje. Não mostrou força de vontade, o ataque não funcionou, praticamente num todo não funcionou. Mas a gente tem que dar mérito para o nosso goleiro Tadeu, além de fazer o gol, ele, né, defendeu vários chutes ali, da queima-roupa ali. Então a gente fica um pouco assim, apreensivo, mas ao mesmo tempo temos que analisar, porque o futebol ainda está em adaptação. Vai chegar um ponto que nós aqui falamos isso aqui, galera, Alex e Cássio, mas não vai ter essa desculpa mais. Quando tiver na quinta, sexta rodada para frente, temos que se cobrar firme. Nós, torcedores, nós que vamos debater isso aqui, porque, por enquanto, temos essa desculpa. Mas tem que melhorar, né? Não está fácil. Foi muito apático o nosso Goiás hoje, sinceramente. Anápolis e Goiás jogaram para 3.191 pagantes, com 3.787 presentes. De um modo geral, vamos analisar agora por setor aí. Algum destaque da defesa, Cássio, ou você acha que, como você falou, foi o filme de terror aí, salva-se alguém do sistema defensivo do Goiás? Salva. Tadeu fez o gol, evitou a derrota do Goiás, salvo Tadeu. William Lepo também fez uma boa partida e acho que todos os elogios para o Goiás devem parar por aí, né? Restante muito mal. Lembrando que no lance do gol do Goiás, né, foi a expulsão do zagueiro Igor Souza, né, o herculano que entrou no segundo tempo, recebeu a bola, foi finalizar e no contato com o Igor Souza, o árbitro da partida, Arthur Moraes, foi chamado pelo VAR e acabou vendo o pênalti, além de marcar o pênalti, expulsou o jogador. Ao seu ver aqui, antes da gente passar aí para o meio de campo, Cássio, não foi pênalti para você?
Não, uma situação absurda, uma das coisas mais absurdas que eu vi no futebol, muito longe de ser pênalti. Quando há o contato, o jogador do Goiás finalizou, e mesmo com esse contato, não seria um contato faltoso. Depois a TBC deu a notícia ali que o juiz achou que foi agressão. Se tivesse agressão, não caberia o pênalti, poderia caber a expulsão, porque o Brenner Plano já tinha finalizado quando teve o contato, né? Então caberia a expulsão, mas não o pênalti. Qualquer situação ali que não fosse marcado tiro de meta seria um absurdo. Prejudicou muito, roubou a cena, o árbitro da partida roubou a cena e não foi pênalti. Erro no pênalti, erro na expulsão para o Cássio. E para você, Lucimar, sua análise desse lance polêmico aí do jogo? A minha análise é o seguinte, a interpretação, vale a interpretação do árbitro, porque foi um lance confuso, ao meu ver, cada um tem a sua opinião, tanto o Cássio aí, você, Alex, e quem estiver nos assistindo, depois dá seu like aí, a sua opinião sobre esse lance, mas eu vejo que foi um lance confuso e, para mim, ele interpretou nesse lance dando a penalidade máxima. Então, ele tinha que escolher nesse caso aí. Mas é um lance confuso, mas eu acho que ele foi bem nesse caso aí, para muitos não, mas não houve um erro tão grotesco assim, a interpretação, é o que eu imaginei, para mim, é o meu ver. E você, torcedor, achou que foi pênalti, achou que não foi pênalti, achou justa a expulsão? Comente aí com a gente. Emenda aí, Lucimar, e fala aí dessa defesa, como se comportou a defesa do Goiás nesse jogo de hoje. Você achou que evoluiu? Não levamos gol, né? A defesa foi firme, foi boa hoje, assim, ela continua firme, sem levar gols, né, como sempre. Agora, do meio de campo, eu tiro ali o Marcão novamente, foi um guerreiro. Mas aí, primeiro vamos para a defesa só. Isso, a defesa, o William Leco foi bem, o Lucas Ribeiro e o Messias foram bem, né? No sistema defensivo, hoje, eu analiso um bom futebol da defesa nossa, mérito para eles. Agora vamos para o meio. Novamente o Jair entrou com o meio que ele vem entrando, né? Que é o Marcão, o Juninho e o Dr. Regis. O Regis, na minha opinião, não fez uma partida ruim novamente, fez até uma partida boa, mas parece que o Juninho e o Marcão estão dando incompatibilidade, Cássio. Esse meio de campo precisa ser mudado. Tanto é verdade, né? Que o Rodrigo Andrade entrou bem, depois foi expulso, mas ele melhorou o time. Esse meio do Goiás, o Jair precisa abrir o olho, que pode ser algo que pode derrubá-lo, né? Assim, o Jair Ventura está errando muito, é algo que não está dando certo, já está provado que não está dando certo desde os primeiros jogos. Juninho e Marcão confuso, parece que ocupa o mesmo lugar ali no campo, aí não sabe quem ataca, não sabe quem defende, não ajudam a construção de jogadas, não protegem bem a defesa. Prova é que o Goiás teve chance de tomar gol em todas as partidas. Não teve nenhuma partida assim que foi muito sólido, né? Então, assim, parece que esse time do Goiás ele não conseguiu ainda ter uma certa liga. Parece que é um time assim, com um amontoado de jogadores. Quando você fala de defesa, a gente fala de sistema defensivo, que começa lá com jogadores de ataque também, né? Então, para mim, não está encaixado o sistema defensivo e a criação de jogadas está muito fraca. Poderia ser solucionado ali, colocando o Rafael Gava ou o Rodrigo Andrade para ajudar a construção de jogadas ali junto com o Reis. Só que, ao que parece aí, o Jair Ventura não gosta muito disso, né? Cássio, o Rodrigo Andrade, que é um bom jogador, mas a atitude dele não foi legal, né? Foi um erro infantil, né? A gente elogia quando tem de elogiar, como foi a partida que ele fez contra o Goiânia, mas hoje... Anotação. Parece que o Goiás está estranho, né? Tá parecendo que tá faltando comando técnico, não tem ninguém para cobrar esses jogadores, porque acontece isso com o Edson Carioca no primeiro jogo, agora acontece de novo com o Rodrigo Andrade. O jogador não sabe que tem cartão amarelo, será que ele esqueceu? Né? Não pode, qual a necessidade? O time vencer de 1-0, caminhando do meio para o final, um lance meio morto, qual que é a necessidade disso? Sei lá, tá faltando comando no Goiás, aí depois que a gente fechar aí de falar do meio campo aí, do ataque, a gente poderia falar de Jair Ventura também, é o que eu gostaria de mencionar aqui nessa live nossa. É isso aí, torcedor, sua opinião é sempre importante, né? A gente agradece a sempre participação massiva do torcedor, mas pode melhorar aí, nos ajude aí, que esses vídeos são feitos para você. Pois bem, galera, chegamos aí ao ataque. O Goiás entrou com Arthur Kaique, né, com Barceló
e o Edson Carioca. No segundo tempo ele mexeu, né? O Barcelona estava um pouco nervoso, ele justificando aí a saída para ele ter tomado cartão, mas o ataque também, saldo negativo no jogo de hoje, pessoal. Pode começar aí, Cássio. Então, o Arthur Kaique, né? Eu sei que ele tá jogando porque viu o nome dele na escalação. Não jogou nada até hoje. Edson Carioca, a única coisa que ele conseguiu foi ser expulso, mais nada. O Facundo Barceló e o Brenner Herculano trocar 6 por meia dúzia. É ridículo o gol que perdeu o Herculano, e só não ficou mais feio para ele, né? Porque o juiz ali compensou, ajudou o Brenner Herculano. Ridículo o gol que ele perdeu. Os jogadores que entram também no decorrer do jogo parece que não conseguem somar. Então, a esperança que é o Wesley Garcia, o treinador não coloca ele. Mas é uma questão física, é uma questão que o jogador não está preparado. Coloque ele, faltando 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos para encerrar o jogo. Por quê? Quando chegar um jogo mais pesado, que o Goiás precisar dele, vai estar preparado. Agora, se o jogador não jogar, ele nunca vai estar preparado. Então, o ataque do Goiás é uma coisa que preocupa muito. Talvez dos setores seja o pior, porque no meio você ainda consegue encontrar o Gava, talvez no momento inspirado ele consegue ajudar. O resto está jogando bem, tem o Rodrigo Andrade, que é uma expectativa, só que no ataque, basicamente, só tem o Wesley Garcia, que não está jogando. E você também vê essa situação aí, preocupa, Lucimar? Já dá para acender aí a luz vermelha? E por que Wesley Garcia não é aproveitado? Isso aí, o Alex, preocupa sim, preocupa, mas a gente tem naquela expectativa que isso possa melhorar, né? Principalmente nós, torcedores, quer saber qual o motivo será que não está escalando o Wesley Garcia, pelo menos no segundo tempo. Isso aí, eu faço essa pergunta para todos que estiverem ouvindo a live aí, todos os torcedores, por que alguma coisa está acontecendo? Por que não está colocando o Wesley Garcia para jogar? Agora, convenhamos, vamos completar aqui o ataque deixou a desejar num todo. Brenner Herculano mal, o Arthur Kaique hoje foi horrível, ao meu ver, também, principalmente, né, o Edson Carioca atropelando ali, que é jogador ali, parecendo um touro bravo ali, e sem iniciativa, não teve conclusões a gol. Então, no caso aí, Barceló foi mal, hoje entrou o Brenner Herculano, errou praticamente o gol ali, foi beneficiado também, igual o Cássio falou. Então, eu vejo isso aí, tem que melhorar, e a melhora pode vir o quê? Se não der resultado, tem que contratar, né? Não, e tá tão ruim que faz sentir saudade do Vinícius. É loucura minha, é exagero, mas o Vinícius joga um pouquinho mais que essa galera jogou hoje, hein? Não, quem sabe? Vai fazer o Pacão muito bem, né? Muitos torcedores vão pegar no nosso pé falar do Vinícius. Mas do jeito que estava hoje, se brincar, o Vinícius ficava melhor em campo. A gente tem que analisar isso aí também, né? Galera, nos últimos jogos a gente não chegou a fazer uma análise individual, mas eu acho que hoje merece, porque já é o quarto jogo. Vocês analistas aí falaram que o Goiás os 3 setores foram mal, salvando o Tadeu lá. Resumindo, o trabalho do Jair também acende a luz vermelha, até porque tem a sombra no trabalho anterior muito bem do Wagner Mancini. O Jair tá tropeçando, Cássio, Tá mal, né, Alex? Tá mal, Jair Ventura. Alguns jogadores que poderiam estar ganhando oportunidade não vêm jogando, como é o caso do Gonzalo Freitas, que entrou hoje no finalzinho, mas numa situação onde o Goiás já estava vencendo por 1-0 e com um jogador a mais. O próprio Luiz Felipe ainda não jogou, o Wesley Garcia entrou 10 minutinhos de uma partida e nada mais. Ou seja, em um determinado momento, o Goiás vai precisar desses jogadores e eles não vão estar preparados. Dentro de campo ali, você vê uma confusão danada entre o Marcão e o Juninho. Você não sabe quem ataca, você não sabe quem defende. O ataque fica mal municiado, a defesa fica desprotegida, né? E você não vê uma variação de jogada. O jogador chega na linha de fundo, não sabe o que fazer, não tem uma tabela, não tem uma triangulação, enfim. Situações, por exemplo, o jogo de hoje, o que o Anápolis fez? Cortou a linha de passe do Goiás. E o Jair Ventura não soube sair de algo tão simples. Ele trouxe mais um jogador para ter o terceiro homem na saída de bola, mas mesmo assim não conseguiu contornar isso. Poderia ser uma
situação simples, traz um jogador do ataque um pouco mais para trás para receber essa bola, para ter um número maior de jogadores no meio de campo para sair jogando, e ele não conseguiu. Então, um começo muito ruim mesmo do Jair Ventura no comando do Goiás. Por quê? Vamos lembrar que o Goiás está enfrentando aqui Anápolis, Goiatuba, Craque, Goiânia, com todo respeito que merece, assim, não são grandes equipes, né? O Goiás tem muito mais peso, tem muito mais força, muito mais torcida, muito mais patrimônio, tem muito mais tudo. Não era para estar tendo essa dificuldade toda, não. Essa falta de variação aí do Jair preocupa um pouco ou muito, porque, como você falou, o Cássio bem falou aí, Lucimar, o meio de campo ele não consegue ter variação. O ataque também, ele não está achando as soluções. E ele não muda o estilo de jogo. O Jair tem que começar com as barbas de molho, hein, Lucimar? A gente fica, é preocupante isso aí, né? Porque é um pouco confusa, né? O Alex e Cássio e galera. Porque ele está em adaptação, né? Adaptando jogadores. Primeiramente, ele começou com Vinícius, Pedrinho, né? Depois Zé Hugo, e viram, parece que todos cobraram dele, isso aí, viram que não deu rendimento, não fluíram. Aí não jogou, não tentou com o Erli Garcia, jogou só 10 minutinhos, isso os torcedores cobram. Nós está cobrando isso. Porque o menino veio, a gente, às vezes pode ser um jogo decisivo para resolver a situação do Goiás ali, naquele momento, igual era hoje, principalmente, né? Ele não colocou, então eu vejo o Jair Ventura um pouco confuso nisso aí. Ele tentou com alguns jogadores, primeiramente, não deu certo, e está tentando novamente com alguns atacantes aí que não está funcionando. O próprio Arthur Kaique, o próprio Edson Carioca ali, ó, ele está fazendo essa mesclagem ali e não está agradando. E se ele demorar muito, quando chegar no clássico, que é onde a gente precisa de um elenco mais qualificado, um time mais afiado, que é para a gente dar o troco, nós, Esmeraldino, dar o troco em cima dos Rosas, do Vila Nova, e se a gente perder ou empatar, e uma derrota vier, vai ficar muito feio para nós, principalmente para ele, o treinador Jair Ventura, que a gente acredita nele. Então, vai ter que mudar alguns aspectos aí, para melhor, assim esperamos, né? Vai ficar uma situação quase irreversível, né? Esses 4 jogos iguais foi muito mal. Depois, salvo engano, é a Jataiense. Depois, o próximo já é o Vila Nova, não é? E assim, o que eu ia pontuar para vocês aqui, o agravante é que pode estar... estamos aí na iminência de uma tragédia, porque o Goiás joga com a Jataiense, e aí ele vem uns jogos seguidos contra o Vila, dia 2, e na Copa Verde, dia 5. E aí é o que o Cássio falou. Quando ele precisar rodar um pouco o elenco, ele não testou alguns jogadores e não tem essa variação. Então, assim, a gente está sendo um pouco precipitado, a 4ª rodada, mas o que o Cássio pontuou é interessante nesse sentido, né, Cássio? Porque vem aí terminando janeiro, iniciando fevereiro, uma sequência pesada para início de trabalho e aonde vai ter que usar o elenco, né? Uma sequência pesada, e assim, pode até resolver essa situação colocando um time de base para disputar os primeiros jogos da Copa Verde, porém, Mas assim, eu digo, na situação dele... É jogo de mata-mata, já é jogo das oitavas, né? Mas estão cogitando já essa possibilidade de colocar a base, até porque a janela parece que é de um dia para o outro, né? Então, provavelmente, a mesma equipe não vai conseguir jogar. Dia 2 para dia... Tem a viagem, né? Não vai não poder trabalhar. A verdade é que ele vai viajar, jogar e viajar sem treinar. Pois é, mas aí o que acontece? Se ele tivesse bem pontuado no Campeonato Goiano, de repente poderia colocar um time reserva contra a Jataiense, por exemplo, e viajar tranquilo para jogar o jogo da Copa Verde, o que não é o caso. E outra também, se o Goiás não está indo bem, o Goiás teve 2 vitórias, muito contestada essa última, por sinal, né? Atuações muito ruins. A torcida já não espera nada desse time, já está chateada. Aí você vai, perde um clássico para o Vila Nova, rapaz, a torcida vai perdoar. Na Copa Verde, né? Ser eliminado na Copa Verde, porque se precisar jogar com a base, o risco é grande. Aí a coisa complica a crise instaurada, né? Mesmo, isso que eu estou falando aqui, mesmo que depois, assim, ele comece a ganhar os jogos, ele vai ser muito cobrado pela torcida, a pressão vai ficar muito grande em cima dele, porque o torcedor vai para a rede social, vai encher o saco dos dirigentes do Goiás, vai passar em todos os jornais, vai virar uma panela de pressão. É isso aí, para finalizando aqui o vídeo, hoje eu acho que fica fácil, né? Quem para vocês aí, quem que foi a fera do jogo e a decepção do jogo, começando pela decepção, Lucimar. A decepção foi o ataque. Esse foi
cruel. Escolheu um jogador em específico. Mas agora sobre o herói do jogo, Tadeu, como sempre. Salvou nós, né? Fez o gol e salvou. Tadeu. Vamos nominar lá e a decepção do jogo, vamos nominar para você quem foi? Um só jogador. A decepção hoje de um jogador? Isso. Eu vou falar aqui que o pior jogador para mim hoje foi o Arthur Caíque. E para você, Cássio, a decepção e a fera do jogo? A decepção, o Edson Carioca. Esperava mais dele, viu? A fera da partida, o árbitro, né? Poderia ser diferente, trouxe a vitória aí pro time do Anápolis. Vai ficar com o meu voto. Não, o Cássio foi polêmico, e você concorda, torcedor? Se não, vamos aí dar aquela comentada. Para mim, o Tadeu, a fera do jogo, e para mim, o Rodrigo Andrade foi a decepção, porque é um jogador que a gente espera muito, não pode ter esse tipo de erro, né? Mas não deixe de comentar, não deixe de seguir, de compartilhar os nossos vídeos, porque é feito para você, torcedor. Um abraço, pessoal.